Olá, sejam bem-vindos! Essa é mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, esse especial de sábado, todo sábado e domingo, somente aqui no canal do YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita. Durante a semana, você nos acompanha na 87 FM, na Rádio SEAC e também nas outras redes sociais do Sidney, incluindo aqui o nosso canal do YouTube. E nesse sábado, já cumprimentando o Sidney, deixo para você a pergunta, Sidney, recentemente, semana passada, estava conversando com uma pessoa que trabalha em um lugar, né, tipo, é um centro espírita, não é aqui no SEAC, mas é um lugar que também tem relação com o centro espírita. E ela estava me confidenciando que o pai dela mora em outra cidade e ele é um pastor evangélico de uma igreja. E ela falou que ela não pode contar para o pai dela, que se ela contar para o pai dela vai meio que exigir que ela não trabalhe num lugar como esse, porque por considerar que não é um lugar muito bom. Por que será, Sidney? Ainda hoje tem muitas pessoas que acham que o centro espírita é um lugar de coisas não tão bacanas assim. Seja bem-vindo ao Fagulhas Especial de Sábado. No passado, o padre que depois se tornou bispo, que era da igreja de Santa Teresinha, em Bauru, quando ele passava com a procissão na frente do SEAC, ele parava e dizia assim, empunhando o crucifixo: Vade retro, Satanás. Eu acho que o Satanás tornou-se muito bom, porque se ele estivesse morando ali no Centro Espírita Amor e Caridade, ele ajudou a gente a criar muitos núcleos de atendimento. O nosso albergue já está atendendo já atendeu uma quantidade de pessoas correspondente à população de uma cidade pequena. Uhum. E o Amor e Caridade continua fazendo o bem em favor da criança, do adolescente, da pessoa que nos procura com problemas como, por exemplo, a depressão, tendo um trabalho específico para o depressivo. Enfim, eu acho que o Satanás, que aquele padre dizia que estava ali, acho que ele mudou de time, porque ele nos inspirou somente para o bem. Mas há pessoas que até hoje ainda têm crenças medievais. Eu também, na semana passada, a minha sogra foi levar um presentinho para os bisnetos dela e ela não atentou bem e tinha algumas características do Halloween. Quando ela chegou ali na casa, a, a avó, não a filha dela, a outra avó, ficou assim, preocupadíssima, porque naquelas coisinhas ali do Halloween, segundo a cabeça dela, estava o diabo, estava a desgraça. Então, infelizmente, Theo, há ainda mentalidades muito antigas e você não consegue fazer com que essas pessoas mudem de ideia de uma hora para outra. E principalmente quando a pessoa faz parte de um grupo e um líder, seja esse líder um orador espírita, seja ele um pastor evangélico, seja ele um sacerdote ou um pastor de uma igreja messiânica, eles têm muita influência sobre os frequentadores. Então, o que ele pensa, ele passa para a pessoa. Isso aí não dá para resolver de uma hora para outra. Por isso que nós falamos no programa anterior, quando você me perguntou o que tem que fazer para se tornar espírita. Eu acho que o que tem que fazer, não só para se tornar espírita, mas para você ter uma boa conduta na sua vida, salutar, limpa de preconceitos, é você estudar, aprender. Porque não dá para você simplesmente ter medo de uma coisa que não existe, que é o diabo ou Satanás, uma criatura eternamente dedicada ao mal. Esse é o tipo da coisa que a doutrina espírita bate firme. Isso não existe. Deus não criaria o indivíduo para eternamente estar ligado ao mal. Ah, mas eu conheço aí muitos espíritos obsessores que são piores do que o próprio diabo. Eu concordo. Mas essas criaturas, mais cedo ou mais tarde, eles vão modificar o seu pensamento.
Há o caso, por exemplo, de Gregório, um chefe de uma falange extraordinária, narrada por André Luiz no livro Libertação, que ele era o chefe do inferno de uma região lá do plano espiritual. Ah, mas você falou que o diabo não existe? Não existe mesmo. Porque o Gregório, vou dar um spoiler aqui, Hum, depois de um certo tempo, ele foi pensando, refletindo, e no final do livro ele tem um encontro com a mãe dele, que era um espírito extremamente superior, e o Gregório não teve outra solução senão ajoelhar-se, abraçar a mãe e começar uma nova vida a partir dali. Isto é, o diabo começou a virar santo. É claro que eu estou falando de uma maneira metafórica. uhum, Mas as pessoas que hoje ainda acham que a doutrina espírita é coisa ruim, precisaria conhecê-la melhor. Não dá para você criticar uma coisa sem conhecê-la, sem estudá-la. Então, quem faz uma visita, por exemplo, e não apenas no nosso centro aqui de Bauru, em muitos outros centros, o espírita geralmente é dedicado à caridade, ao bem, ao estudo, à sua reforma íntima. Como também eu vejo aqui na igreja ao meu lado, uma igreja católica, pertinho da minha casa, pessoas trabalhadoras, dedicadas, estão fazendo bem, estão tentando ser cada dia melhores. E há no movimento católico muitas pessoas que já têm outro tipo de mentalidade. Inclusive, um padre francês que até há pouco tempo, ele faleceu há pouco tempo, mas ele soltou vários livros provando a comunicabilidade com os espíritos. Então, são coisas que somente o tempo, a experiência, o estudo, o amadurecimento, o engrandecimento do indivíduo que vai modificar a sua maneira de pensar e entender que Deus está presente em qualquer lugar. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.